Paz de Deus a todos. Bom, esse vídeo aqui, irmão, é um vídeo de resposta ao vídeo do Ricardo Adam, do canal dele, né? Ele fez um desafio, talvez uma provocação, né? E eu vou responder, tá? Mais ou menos, se eu entendi, ele está querendo saber se existe algum estudo, alguma coisa, né? Que possa não condenar o homem, né? Que não, ou seja, algo, né? Que embase a não condenação de ninguém, né? E eu já começo dizendo que não existe, tá? A Bíblia deixa claro, né, que existem os condenados, né? E quem são esses condenados é o que a gente vai falar agora. E em começo, já de antemão, eu vou pegar a própria fala do Senhor Jesus e mais alguns versos que eu me lembro aqui de cabeça para a gente poder falar sobre isso. Ok? Então vamos lá, abra sua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo 3. Jesus diz assim: e a condenação é esta. Olha só. E a condenação é esta. Então ele está falando de uma condenação. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens rejeitaram essa luz, porque amaram mais as trevas do que a luz. Né? Mais ou menos isso, tá, irmão? O que ele está querendo dizer, irmão? Ele está querendo dizer que ele veio, né? E algumas pessoas conheceu a luz e conheceu as trevas, mas eles amaram mais as trevas. Você não pode amar mais uma coisa se não conhecer a outra também. Porque quando fala você amou mais, significa que você fez uma opção, você fez uma escolha. Tá? O problema não é este. O problema de hoje em dia, lançar-se tantas almas, irmãos, né, já condenando-as antecipadamente, é porque as pessoas não entendem isso daí. Aqui, Jesus está falando de comportamento de essência. Não pessoas que fraquejam por desejo da carne. O desejo carnal, irmão, que luta contra a alma. Essa parte que Jesus está falando, ele está falando de pessoas, irmão, que tem na essência da sua alma ser má. São pessoas de obras má, são pessoas que não têm o prazer no bem, tá? Primeiro vocês têm que entender uma coisa, irmão. Existem dois tipos de pecado, duas qualidades de pecado, né? Eu acho que eu explicando isso, tá? É uma parábola que eu às vezes até criei para poder ajudar a compreensão, tá? Existem dois tipos de pecado, eu falo, né? Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso. O pecado premeditado e o pecado involuntário. É aqui que a gente vai entender melhor isso e descobrir quem são essas pessoas que estarão condenadas e separadas de Cristo. O pecado involuntário, irmão, é aquele pecado que você não tem controle. É aquele pecado que às vezes você luta para controlá-lo e não consegue, porque ele está na carne, ele está no desejo da carne. Ainda que você saiba que aquilo é errado, né? Você luta e algumas vezes, ou até em outras vezes, você não consegue suportar. Tá? E aí você acaba fraquejando e acaba caindo, tá? Mas esse pecado, meu irmão, é perdoável e eu vou te explicar por quê. E você vai entender, né? Quando eu explicar agora a diferença do pecado premeditado. Porque este pecado involuntário é aquele que acontece, né? Que você perde o controle, né? Que você às vezes tenta e não consegue, mas aí você cai no arrependimento, mas você não abandona Cristo. Você continua buscando o Senhor. O pecado premeditado, irmão, é aquele pecado que você maquina, que você planeja. É aquele pecado que você sabe que vai atrasar a vida de alguém. É aquele pecado onde você vai enganar alguém e você vai lançar, às vezes, uma pessoa, duas, três, às vezes até uma família dentro de uma desgraça, dentro de uma desordem. Esse é o pecado de essência que vem dentro da alma, irmão. Tá? Não vem da carne. Por quê, irmão? Porque segundo o que nós entendemos na Bíblia, quando você morrer,
E quando você deitar a terra, toda aquela fraqueza, aqueles impulsos estarão sido cancelados porque ficaram na carne. E a sua alma ressuscita limpa, pura, naquela inocência, naquela pureza que lutava contra a carne. Ou seja, a sua alma sempre pendeu para Cristo. Ela sempre esteve mais ao lado de Cristo, querendo estar com Cristo. E é isso que Deus está procurando. Homens que na alma, na essência, são bons, são valorosos, têm um desejo, né, na verdade e na justiça, irmão. Tá? A diferença quando você é uma pessoa que maquina o mal contra o próximo, quando você, né, faz tudo para passar na frente, quando você quer um status e para isso não se importa se você vai atropelar almas e pessoas, isso não vem do impulso, irmão. Você dorme, você passa dias, você passa hora maquinando aquilo. E o Espírito Santo, que em algum momento você também recebe, ele te adverte, ele fala, ele toca no seu coração. Não faça isso, isso não é agradável a Deus, isso é mal, não vá por esse caminho. Mas você quer muito a glória humana, mas você quer muito aquele bem material, né? Ou você quer muito alcançar o título, né? E ser famoso ou ser grande, e você não se importa se almas vão se perder para alcançar o seu objetivo. Essas são as almas que o Senhor está falando. E estes amaram mais as trevas do que a luz. As trevas são de obras, irmão. São de obras, não de impulsos carnais. E eu vou mostrar aqui para vocês também nas outras passagens bíblicas. Os irmãos recordam bem, todo mundo sabe disso. Vocês sabem da oração do Pai Nosso? Aquela parte que fala assim, e livra-nos do mal. Já parou para pensar, irmão, em que isso está querendo dizer? Vou explicar para você. Quando o Senhor está ensinando nós a orar assim, irmão, Ele não está ensinando nós pedir a Deus que nos livre de sofrer o mal. Não, irmão. Por quê? Né? Será que Deus não ouviu a oração do Pai Nosso de Cristo, o próprio, que nos ensinou? Lógico que ouviu. Mas, no entanto, Ele foi linchado e crucificado. João Batista, será que ele não era um servo de Deus, que também orava e pedia, né? E livra-nos do mal? Não sei se ele conhecia a oração de Cristo, mas ele era um servo de Deus. No entanto, ele foi decapitado. E todos os demais, irmão, sofreram maldades, como Jesus também disse profeticamente. E muitos de vós serão perseguidos, lançados na prisão e sofrerão tanto quanto eu por amor do meu nome. Mas então, se Deus não nos livra do mal, então o que está querendo dizer esta passagem? Esta passagem, irmão, está querendo dizer que era para nos livrar de fazer mal. Para nos livrar, Senhor, que brotem em nós a essência maligna. Essa oração está pedindo para que o Senhor tire ou não deixe que nasça dentro de nós este comportamento pecaminoso que brota no fundo da nossa alma de ser mal. Mal contra quem? Mal contra o próximo, irmão. Não adianta você ser um ancião, não adianta você ser um cooperador, não adianta você ser um diácono se a sua essência aí dentro é má. Às vezes você aponta e julga para aquela irmãzinha que errou, aquele irmãozinho que pecou, mas a essência dele é caridosa. Ele transborda humildade, ele transborda amor. Qual desses dois você acha que Jesus vai escolher para morar com ele, irmão? Aquele que vai dormir maquinando a derrota do outro, ou aquele que no impulso da carne, que nem sequer vai entrar no céu, mas tem uma essência boa? Hã? Qual desses você acha que o Senhor Jesus vai escolher para morar consigo? Entendeu, irmão? Porque isso era o comportamento de Satanás, irmão. Só para vocês entenderem, irmão, quando Deus tem aquele diálogo com Satanás a respeito de Jó, o que Deus fala? O que Deus diz a Satanás? Porque o Senhor, de certa forma, nas entrelinhas, ele dá uma certa humilhada em Satanás. Como? Ele diz, de onde você vem, Satanás? Ele fala, eu venho da terra, de passear e rodear por ele. E Deus diz para ele, você viu que na terra, ou seja, inclusive você,
que também está na terra. Ó, você viu que na terra não há ninguém mais sincero a mim do que Jó? Irmão, Deus está dizendo somente isso aqui a Satanás. Satanás, você viu aquele homem de carne e osso? Você viu aquele homem que nunca me viu, nunca chegou perto de mim, nunca ouviu minha voz, mas ele me é mais sincero do que tu. Porque quando Deus diz na terra não tem ninguém que é mais sincero a mim do que Jó, ele está incluindo o próprio Satanás. Porque ele é mau na essência, irmão. E todos esses, não importa se você... Eu nunca forniquei, eu nunca prostituí, eu nunca errei. Mas se a tua essência é má, você não é de Deus. O Senhor olhou para os escribas e sacerdotes. Aqueles homens não tinham pecado nenhum aos olhos do povo. Eram homens irrepreensíveis. Mas ele olhou e falou assim, vocês são filhos do diabo. Porque vocês querem me matar. O pensamento do coração daqueles homens era má. E também Jesus completa, irmão, dizendo, olha povo, vou falar com as minhas palavras, olha povo, tomai cuidado, né? Acautelai-vos contra eles. Eles quem? Né? Aqueles homens que parecem piedosos, mas eles não são. As obras são más. Acautelai-vos deles, que vêm até vós, né? Com vestidos preciosos, mas são falsos profetas. E no seu interior, eles são lobos. E aí Jesus ainda orienta. Quer saber de quem eu estou falando? Vocês querem aprender como é que vocês fazem para reconhecer as pessoas que eu estou dizendo? Fica de olho nas obras, ou seja, pelo fruto vos conhecereis. Irmão, o filho da perdição não vai ser reconhecido porque errou, porque faltou, ou porque cometeu algum erro, ou até fornicou, prostituiu. Não são esses, irmãos. Esses são somente vítimas. Vítimas de um sistema que não conseguiu orientá-los. Vítima de um sistema que não conseguiu apacentá-los. Vítima de um sistema que não os acolheu. Não são essas pessoas. São aqueles que deveriam fazer o bem e não faz. São aqueles que estão sobre o povo e deveriam fazer o trabalho do pastor, que é colocar paz, unir, colocar amor, tranquilizá-los na hora da tempestade. Mas não. Na hora mais difícil da vida deles, estes homens vieram como lobos devoradores, irmãos. Porque muitos deles se acham e se sentem santos quando condenam alguém, irmão. Eles se sentem superiores, eles se sentem dignos, irmão. Dignos de tecer uma sentença, irmão. De encerrar a vida de um cristão. Mas nenhum desses, irmão, vai passar em vão. Então, existe uma distorção enorme, irmão. Enorme. Essa distorção está gerando vítimas há centenas de anos. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma irmãzinha que citou o canal do irmão Ricardo Adam. Ela hoje se sente apacentada pelo canal do irmão Ricardo Adam. Porque ela foi desprezada na igreja, ela foi perseguida na igreja, mas ela continua no temor de Deus. Uma moça honesta e sincera. Agora fala, irmão, por que o Senhor Jesus lançaria uma pessoa dessa no inferno? E aí, se você compara as obras das pessoas que perseguiram ela, que usou da autoridade da tribuna, que dali exerce um poder psicológico muito grande na cabeça das pessoas, né? E não mediu o tamanho e o peso das palavras para machucar as pessoas. Qual destes dois, irmãos? O povo precisa entender, irmão. O que mata o homem, irmão, é a essência que ele carrega dentro de si. Porque esses, não adianta, irmão, você andar de calça comprida, não colocar televisão dentro da sua casa, você ser uma pessoa com aquele semblante carrancudo, você pode ter até ministério. Se dentro do seu coração não brota amor e compaixão pelo próximo, você não é do Senhor e você vai ser rejeitado naquele dia. E muitos dos pequenos que você lançou aparentemente no inferno passarão por você, julgando você ao lago de fogo. Porque só tem julgamento se tem justos.
né? Do lado que tiver os justos, vocês estarão do outro lado, o lado dos condenados. Irmão Ricardo, então fica aqui o meu parecer e a minha resposta, tá? Ao desafio que o irmão Ricardo Adam fez. Deus abençoe.